seja Deus. Vamos aqui, meus irmãos, em Números, capítulo de número 13. Amém? E nós vamos aqui, irmãos, no versículo de número 16, que diz assim: Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Eu queria, meus amados, trabalhar em cima junto com os irmãos e pela glória e graça do Espírito de Deus, falarmos sobre essa mudança desse nome de Oséias, filho de Num, para Josué, no momento em que os espias estão se preparando para entrar na terra prometida. Nós vimos na Paraxá atual, meus irmãos, a Paraxá Shelar Lerá, que quer dizer envia, ou melhor, o Shelar quer dizer envia, mas faltou o Lerá, envia por ti. Por que o Eterno fala envia por ti? Porque, na verdade, o povo de Israel queria fazer essa inspeção, essa espiar a terra, mas não foi a vontade do Eterno, foi o povo que pediu ao Eterno. Então, o Eterno disse, vocês vão por vocês envia por ti. Então, falou para Moisés, envia por você, Moisés, porque essa não é a minha primordial vontade. Então, o Eterno já sabia de antemão o que poderia acontecer. Mas assim, meus irmãos, muitas vezes nós temos que entender que a vontade do Eterno na nossa vida é a principal. Quando nós deixamos o Eterno reinar e governar a nossa vida, nós somos abençoados, porque o Eterno já vê lá mais adiante o que poderia acontecer com as nossas decisões. Então, nós devemos deixar o Eterno reinar em nossa vida 24 horas por dia. Mas ali, por isso que ele dá o nome da Paraxá, Shelar Lerá, envia por ti. Não é por mim, o Eterno está falando. Amém? Mas, enfim, meus irmãos, os espias foram, e ali nós vemos aqui, meus amados, que 2 desses espias, eles voltaram falando bem da terra, que é Caleb, da tribo de Judá, da tribo de Judá, amém? E nós vimos também da tribo de Efraim, o Oséias, que depois Moisés mudou o nome para Josué, amém? Filho de Num. Então nós vamos ver, irmãos, que essa mudança de nome, amém? Aqui nós vamos ver essa mudança de nome. Eu estou mostrando aqui para os irmãos. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para a gente poder ver melhor, irmãos. Vamos aqui ver melhor, amém? Você vê aqui, ó. Aqui está o nome Oséias ou Oxéia, amém? Aqui, ó, você tem Re, Vav, amém? Shin e Ain. Oxéia. Oxéia quer dizer salvação, amém? Agora aqui você observa que foi acrescentado um Yud na frente para virar Yehoshua, ou seja, Josué. Entrou esse Yud. E Josué quer dizer o quê, irmãos? Josué quer dizer Iá, ou seja, Yahvé, o Eterno, é a salvação. Amém? Então, o que acontece, meus irmãos? Moisés, quando muda o nome de Oséias para Josué, ele está dizendo que Oséias é a salvação. Oséias, o nome quer dizer salvação. Então, Oséias seria a salvação. Mas quando muda para Josué, é o Eterno é que é a salvação. Então, esse é o ponto aqui dessa mensagem, meus irmãos. Esse Yud aqui, que nós vemos aqui, amém? Comparando esses 2 nomes, amém? A mudança de Oxéia para Yehoshua, amém? E outra coisa importante que nós vamos ver aqui, meus irmãos, que esse nome Yehoshua vai gerar o nome Yeshua. Você observa aqui embaixo o nome Yeshua, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, irmãos, para vocês verem. Você vê aqui que o nome Yeshua, amém? Você é uma síncope do nome Yehoshua, amém? Então você veja bem que o Vav é que ele vem para frente, amém? E sai o Re, amém? O Re sai e o Vav vem para frente. O Vav aqui, amém?
que ele está fazendo aqui, está sendo U do Ru, amém? Ele vai ser U do Shu. Então vai ser Yeshua, amém? Isso é que é interessante aqui, irmãos, amém? Então, esse Vav aqui, ele vai ter a função de U aqui, amém? Porque ele vai entrar com o maçorético de U aqui e depois do Shem. Então, aqui está o nome de Yeshua, você teve o Yud aqui, amém? O Vav, ele vem aqui para frente, né? Aqui está esse tracinho aqui, é o Vav, amém? Esse aqui vem para cá, o Shin vem para cá e o Ai continua. Esse nome Yeshua era o nome Josué na época de Yeshua, porque na época de Yeshua na Galiléia, meus irmãos, não se falava Yehoshua. Amém? Na Galilo, que é a Galiléia, se falava Yeshua, inclusive também em Samaria. Então, o nome de Yeshua, do nosso Mashiach, amém? Ele deriva de Yehoshua, que é Josué. Isso tem muito a ver, irmãos, porque os dois são dois líderes que vão fazer o seu povo entrar na terra prometida. Amém? Nós vamos ver, irmãos, que Josué, ele vai... eu queria também trabalhar com os irmãos, falar com os irmãos, que Josué, ele vai fazer o povo de Israel entrar na terra prometida. Amém? Ele que vai, não é Moisés. Moisés, ele perece exatamente na entrada do Jordão, quando vai entrar na terra de Canaã, o Eterno, ele diz para Moisés que ele vai ali perecer, será recolhido. Amém? E ali, meus amados, nós vamos ver que Josué é quem vai entrar na terra de Canaã. E nós vamos ver que o nosso Mashiach, Yeshua, vai dar a terra de Israel para Israel como nunca Israel teve. Se você observar, meus amados, ali no livro de Bereshit, de Gênesis, vamos aqui um pouquinho no livro de Gênesis, louvado seja o nome de Adonai, vamos aqui no livro de Gênesis, meus amados, louvado seja Deus, aleluia, que é o Bereshit, capítulo 15, no verso 18, meus amados, o Eterno prometeu para Abraão, dizendo, naquele mesmo dia, fez o Eterno uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, do Nilo ao Eufrates. Amados, essa terra do Nilo ao Eufrates, Israel nunca teve. Nunca teve, só vai ter no reino messiânico de Yeshua HaMashiach. E nós vamos ver quais países que hoje existem que serão Israel no reino messiânico. É uma área muito grande, meus irmãos. Vou enumerar aqui para os irmãos os países. O Egito, o Sudão, a Eritreia, a Jordânia, a Síria, o Iraque, a Arábia Saudita, o Líbano, o Kuwait, o Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos e Catar. Todos esses países farão parte de Israel no reino messiânico, onde Yeshua e nós estaremos ali reinando a partir de Jerusalém. Amém? Então, Josué liderou o povo para entrar na terra de Canaã, mas Yeshua, que também tem o mesmo nome de Josué, apenas que é uma síncope, amém? Que é o nosso Mashiach, ele liderará a conquista do grande Israel no início da era messiânica. Louvado seja o nome do Eterno. Outro paralelo, meus amados, entre Yehoshua, Josué e Yeshua, está no Targum, que é uma literatura judaica, que fala que o nome, meus irmãos, de Josué, ele foi mudado, né, de Oséias para Josué, devido à humildade de Josué. O Eterno já tinha colocado no coração de Moisés isto, verificar como Josué era humilde. E você veja bem, meus irmãos, que Yeshua vai liderar também essa vitória, essa conquista, porque Yeshua também, por ocasião da sua primeira vinda, ele foi muito humilde, ele veio como Cordeiro de Deus, louvado seja o nome de Adonai, amém? Então, a humildade também era uma característica muito comum, tanto a Josué como Yeshua na sua primeira vinda, que ele
veio como cordeiro. Agora ele virá como leão da tribo de Judá, mas ele veio como cordeiro, né, meus irmãos? Amém? Então nós vemos agora, queridos, também, outro ponto importante, eu queria chamar a atenção dos irmãos, está no nome do Eterno. Em Atos capítulo 21, diz que aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Em Atos 38, 2:38, diz que aquele que ser batizado no nome de Yeshua também será salvo dos seus pecados. Então, meus irmãos, o nome de Yeshua revela o nome do Eterno. Amém? Por isso que ao invocar o nome de Yeshua, se invoca o nome do Eterno. E por quê, irmãos? Porque Yeshua é uma emanação do Eterno. Mas Yeshua não é menos que o Eterno, não. O Yeshua, ele é uma emanação do Eterno. Isso eu vou mostrar para os irmãos numa literatura judaica chamada Midrash Rabbah, Vaikra 14.1, que diz, irmãos, que o espírito do Mashiach é o espírito do próprio Eterno. Então, no Midrash Rabbah, Vaikra, diz, irmãos, que o espírito de Mashiach, ele, 14.1, ele não era um espírito humano. Eu quero que os irmãos entendam isso, irmão. Yeshua veio em carne, mas o espírito de Yeshua humano, era o espírito do próprio Eterno, porque Yeshua é uma emanação do Eterno, e é importante nós termos essa posição, porque nós cremos numa só pessoa, que é o Eterno, que tem três emanações, que é o Pai, Yeshua e a Ruach HaKodesh, que é o Espírito, e tem outras quantas ele quiser, porque o Eterno é todo-poderoso, amém? E Yeshua é uma emanação do Eterno, porque nós, cada um de nós, tem um espírito humano, mas e temos carne, e Yeshua veio em carne, amém? Como todos os seres humanos, mas só que o espírito de Yeshua era o próprio espírito do Eterno, meus amados. Então nós entendemos que no próprio literatura judaica, Midrash Rabbah Vaikra 14.1, meus amados, diz que Yeshua comprova que Yeshua é uma emanação do próprio Eterno, meus amados. Amém? E eu poderia aqui elencar, meus amados, não sei quantas literaturas rabínicas e judaicas que dizem que o espírito do Mashiach, o próprio Mashiach, é uma emanação do Eterno, meus amados. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Aqui nós vamos voltar agora aqui na Paraxá, meus amados, e a gente, em Números, meus irmãos, no capítulo, meus amados, louvado seja o nome de Adonai, no capítulo, Números capítulo 14, meus irmãos, louvado seja Deus, aqui nós vemos, meus irmãos, que aquele povo, ele foi e murmurou contra o Eterno. Aliás, no capítulo 13 mesmo, né? Se a gente for aqui no capítulo 13, o povo murmurou, os 10 espias, eles falaram, né, que também viram ali gigantes. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Amém? E eram os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos. Então a gente vai ver, meus irmãos, amém? Que esses gigantes, que no original hebraico aqui, irmãos, não está escrito gigante, está escrito Nefilim. E Nefilim, meus irmãos, quer dizer, no próprio hebraico, se a pessoa botar no hebraico Nefilim, Nefilim não quer dizer nem gigantes, quer dizer anjos caídos, os caídos. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque aqueles anjos que caíram, meus irmãos, com as mulheres, que fizeram relações com as mulheres e depois geraram os gigantes, né, que são os nefilins, isso que está no livro de Gênesis, meus irmãos, capítulo 6, geraram esses gigantes aqui que habitavam nessas terras. A gente vai ver aqui no capítulo 6, meus amados, de Gênesis, deixa eu entrar aqui em Gênesis capítulo 6, aqui, irmão, só um minuto, Gênesis capítulo 6, louvado seja o nome do Eterno. Vou entrar aqui em Gênesis capítulo 6, amém? Olha só, verso 2, e viram os filhos de Deus, esses filhos de Deus aqui, de Gênesis 6, são os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as escolheram, os filhos de Deus eram os anjos, os filhos dos homens eram as mulheres humanas, amém? E ali, meus irmãos, eles geraram o quê? Os gigantes, irmãos, amém? E aqui você vê, havia naqueles dias, no verso 4, gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens,
Dela geraram filhos, e estes eram os homens valentes da antiguidade, os homens de fama. Então você vê esses gigantes, meu, ainda estavam perpetuando aqui, amém? Desde Gênesis 6. Alguém vai dizer assim, mas tem interpretações, Pastor Calil, que fala que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, amém? Não, meus amados, porque eu provo para os irmãos aqui, amém? No Yehudi Shimoni, que é uma antologia do Midrash, no livro de Enoque e em Rashid, meus irmãos, vem dizer que esses anjos, esses filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, verso 2, eram os anjos caídos, amém? Então, que eles sim geraram os gigantes que estão aqui em Números 13, amém? Mas o povo de Israel ali, ele temeu, ele não deveria confiar no Eterno, amém? Porque o próprio Caleb, meus irmãos, ele incentivou o seu povo, incentivou aqueles irmãos, amém? A não recuarem, a irem, porque aqui não está escrito na Torá, mas está no Talmud, Sotá, Tratado Sotá 35, meus irmãos, que diz que Caleb diz assim, se o Eterno nos tirou do Egito, se dividiu o mar, amém, e nos alimentou com maná, não poderia ele dizer para nós, sobe uma escada até o céu e não subiríamos? E ali, meus irmãos, nós vemos que Caleb incentivou, meus irmãos. E aí o que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que quando Caleb e Josué foram rasgar as suas vestes, meus irmãos, aqui no verso 14, você vai ver que eles estavam aqui, Josué, a congregação estava murmurando, e Josué, filho de Num, agora não mais Osés, mas Yehoshua, Josué, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes, amém? E quando eles fizeram isso, a congregação, e falaram a toda a congregação, né, bem da terra, mas a congregação aqui no verso 10, irmão, disse que os apedrejassem. Então a congregação se armou para apedrejar Josué e Caleb, mas a glória do Eterno apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém? Então a glória do Eterno apareceu ali na tenda da congregação, meus amados, a todos os filhos de Israel, salvando Josué e Caleb. E ali, meus irmãos, o Eterno julga e diz que ferirá e rejeitará aquela geração. Moisés intercede pelo povo, amém? E o Eterno vem dizer aqui, meus amados, no versículo, Moisés pede para o Eterno perdoar, e o Eterno diz no verso 20, conforme a tua palavra perdoei. Mas, irmão, você veja bem, irmão, o Eterno diz que perdoou no verso 20, mas no verso 21 o Eterno diz o seguinte, porém, tão certamente como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Irmão, vocês vejam bem que no versículo 20, o Eterno diz, tá bom, Moisés, eu perdoei o povo, mas olha, esse povo que eu estou perdoando vai voltar para o deserto e vai morrer no deserto. Mas, irmãos, vocês vejam bem, isso aqui é uma lição da Torá. O Eterno perdoou, mas a consequência do pecado não foi apagada, meu amado. Então é importante, meus amados, que cada um de nós saiba, e que é importante, que não é só obter o perdão, você vai obter o perdão, e a consequência do pecado, a luta que você traz para ti, para cada um de nós trazemos à medida que nós venhamos a transgredir a palavra do Eterno, tanto na Torá como as palavras de Yeshua HaMashiach. Nenhuma dessas palavras pode ser transgredida, porque aqui o povo transgrediu a palavra do Eterno, o Eterno no verso 20 diz que perdoou, e no verso seguinte diz que todo esse povo vai morrer no deserto, meus irmãos. Amém? E ele continua falando que o povo murmurou contra ele, e aqui, meus irmãos, ele dá a sentença no verso 29, 9 versículos depois. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta de viciados para cima, os que dentre vós murmurastes contra mim. Amém? Então vocês vejam, meus irmãos, que o Eterno, ele chega para Moisés
e diz que aquele povo vai morrer no deserto. Amém? Porque o próprio povo pediu, irmãos. E olha só, aqui, irmãos, porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto, verso 32. Amém? E por que o Eterno julgou que os cadáveres daquele povo iam cair no deserto? Porque o povo pediu, irmão, para os cadáveres serem mortos, para eles serem mortos. Ó, o verso 2 aqui do capítulo 14, meus irmãos. Amém? E quando eles estavam murmurando, as pessoas têm que ter muito cuidado com as suas palavras, nós irmãos, cada um de nós. Olha só o verso 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Então, eles pediram ao Eterno, numa murmuração, impensadamente, que morressem no deserto. E o Eterno ouviu, irmãos. E, amém? Ele perdoou, mas veio a justiça, veio aqui, veio a justiça, ele disse assim, ó, vocês morrerão no deserto, amém? Até quando sofrerei essa geração, amém? Aqui no verso 28, o Eterno diz assim, vivo eu, diz o Eterno, que como falaste aos meus ouvidos, não foi isso que eles pediram lá para morrer no deserto? Assim farei a vós. Aqui, meus irmãos, a gente vê como é que o Eterno está dizendo, a Torá está dizendo para nós, cuidado com nossas palavras. Você fala uma palavra ao vento, o Eterno pega aquela palavra, e muitas vezes Satã pega aquela palavra e lança contra você, e aí você, sem oração, sem você buscar, você está aberto, e ali você veja bem, mesmo Moisés intercedendo pelo povo, o Eterno manteve a sua decisão, e matou aquele povo no deserto durante 40 anos, meus irmãos. Amém? Por quê, irmãos? Porque aquele povo lançou uma palavra ao vento. Disse, antes que morrêssemos no deserto, falaram aquele povo, e o Eterno disse, assim como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Assim, muita coisa acontece na tua vida, meu irmão, minha irmã, é porque você fala, o diabo pega e lança contra você mesmo. Amém? Você mesmo está sendo seu inimigo, meu irmão, minha irmã. Por isso que tem que guardar a língua. A palavra de Deus nos diz, meus amados, amém? E Yeshua Hamashia fala ali, meus irmãos, no capítulo de Mateus, capítulo 12, meus irmãos, vamos ver o nosso Machia falando conosco aqui, irmãos, porque toda mensagem tem que ter Yeshua falando conosco, amém? Mateus capítulo 12, meus irmãos, e Yeshua, amém? Emanação do Eterno, louvado seja Deus. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, meus irmãos, veja bem, Yeshua falando, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Irmão, uma palavra que você disse agora vai ser cobrada a sua, meu irmão, minha irmã, no dia do juízo, vai ser cobrada a minha. Por isso que a maior vigilância que temos que ter na nossa boca, amém? Por eu vos digo, Yeshua está dizendo, e no verso 37 ele completa, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Irmão, nenhum de nós quer ser condenado ao inferno, então vigia na língua, meus irmãos. E Yeshua, poucas vezes ele fala assim, tão forte como ele fala aqui. Ele diz assim, pelas tuas palavras. E você vê que o povo de Israel ali, meus irmãos, lançou uma palavra ao vento, ali no capítulo 14, no verso 2, mostrar para os irmãos de novo, o povo de Israel dizendo... quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E ali no verso 28, o Eterno pegou aquela palavra que eles falaram, essa palavra lançada ao vento, que Yeshua fala de palavra ociosa. É isso que Yeshua fala aqui, ó. Por eu vos digo que de toda a palavra ociosa, é a palavra mínima que você fale. Yeshua diz, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, meu amado. Então, exatamente, o povo de Israel lançou aquela palavra e o Eterno aqui disse, vivo eu, diz o Eterno, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros, neste deserto cairão os vossos cadáveres. Amém? Porque eles falaram e o Eterno pegou. E veja bem, meus irmãos, Moisés, irmão, intercedeu por eles e não adiantou nessa parte aqui, meus irmãos. Amém? Por isso, meus amados, nós temos que estar atentos, meus irmãos, com a nossa palavra, com o que a gente fala. Por isso que Yeshua fala aqui,
claramente em Mateus, capítulo de número 12. Guarda essa palavra de Yeshua, meus irmãos, amém? E isso tem a ver também com a palavra que Yeshua nos fala em Mateus mesmo, capítulo 5, meus irmãos. Vamos aqui no capítulo 5. No capítulo 5 de Mateus, Yeshua fala assim, meus irmãos, amém? Ele fala do verbo matar, que está lá no mandamento, é uma das tábuas. Um dos mandamentos das tábuas, ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, qualquer que matar será réu de juízo. Olha o que Yeshua fala no verso 22. Eu, porém, vos digo, irmãos, o juízo para nós, irmãos, nossa vida passa rápido, nós temos que entender que todas as palavras aqui estão vivas para sempre. Ele, Yeshua, diz assim, eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar é se irritar, contra seu irmão, será réu de juízo. E Yeshua está dizendo que você não pode se irritar contra ninguém, meu irmão, minha irmã. Ele está dizendo, se você se irritar contra alguém, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, quer dizer tolo, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, se disser só que o irmão, falar um xingamento assim, é louco, você é louco, será réu do fogo do inferno, diz Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Então você tem que ter muito cuidado com as palavras que diz e também muito cuidado com as palavras que diz com o seu próximo. Amém? Porque Yeshua diz aqui, se irritar com o seu próximo, será réu de juízo, e se disser a ele que ele é louco ou tolo, e aqui vai ser réu do fogo do inferno aqui, irmão. Amém? E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Amém? Então, queridos, essa palavra, como Yeshua diz ali em Mateus capítulo 24, verso 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então nós temos que estar atentos a essa palavra do nosso Mashiach, afinal de contas, ele é o nosso líder, ele é, amém, o nosso modelo, a quem devemos cumprir todos os mandamentos, e esse mandamento que está aqui, que Yeshua fala, irmão, está na Torá também, amém? Só que aqui, a gente já está falando, o próprio Mashiach falando conosco, amém? Então, que o Espírito de Adonai fale ao coração dos amados. A lição de Parashá, Shelar Lerá, ela tem muito a ver, irmãos, com a nossa língua, com a nossa palavra, amém? Porque aquele povo murmurou, lançou uma palavra, o Eterno perdoou, mas não deixou de aplicar o juízo, amém? E isso é que é importante, a gente tem que entender, meus irmãos, que uma coisa é o perdão, outra coisa é o juízo. Vamos viver em paz, porque, como diz ali no livro de Tiago, aquele que doma a sua língua tem paz. Então, a melhor coisa que nós possamos fazer, irmão, é observar, Parashá, Shelar Lerá, o que os espias fizeram, amém? Nós devemos estar atentos. Que o Espírito Santo de Adonai fale ao teu coração. Amém. Vê amém.